Fala, fala galera. Fala aí galera. E aí Gabriel. Renan chegando aí também. Espera a galera entrar. Aqueles 2 minutinhos de sempre. Beleza, Renan? Tranquilo? Gabriel resolveu aparecer. E aí, Ti? Beleza? Boa noite, vamos estar chegando. Cara, sumido, né? Férias no meio do ano, 2 meses de férias, é só pra quem pode mesmo, viu, cara? Gabriel tira 3 férias no ano. Acapulco, Miami, Mônaco. Boa noite, beleza? Hoje eu separei alguns tópicos aqui. São eles: captação de clientes, orçamentos, diagnósticos, e a gente vai falar também de precificação. Estou montando um estudo muito da hora. Eu vou mostrar para vocês aqui depois um pouquinho. Tá bem confuso ainda, mas eu vou deixar ele bem explicadinho, bem bacana. Vai ajudar muito quem está começando agora a precificar produto e serviço. E quem já está atuando também no mercado, quem já está com loja aberta e tudo, vai ajudar bastante a corrigir também. Com certeza merece, cara. Merece. É o único cara que eu conheço que não tem horário para chegar e não tem horário para sair. Isso aí. Primeira coisa que a gente vai estar falando então, captação de clientes, tá? Deu uma bugada na internet, acho que deu uma caída, mas já voltou. Captação de clientes. Hoje, né? Muito tempo já, a gente está se habituando ainda, mas já faz muito tempo que isso está acontecendo, né? Quem se antecipou e começou na época que deu o boom, está se dando bem hoje. É a questão da internet, né? Usar a internet para captar clientes. A gente costumava ter a panfletagem, e era muito funcional, né? A panfletagem. Fala, Vitor, beleza? Eu lembro que eu até comentei ontem na live, quando eu comecei, sei lá, 2005, 2006, ou antes, não lembro, com meu pai, nós mesmos fazíamos os panfletinhos. A gente colocava lá que quem levasse o panfletinho ganhava uma porcentagem de desconto no orçamento e tudo, e acabava fora, mesmo que você coloque o descontão lá e tal, porque todo mundo passa muito tempo na internet. Então a gente precisa aprender a usar a internet, a gente precisa saber usar a internet para trazer para o nosso negócio. Porque imagina que da mesma forma que eu e você, a gente fica 6, 8 horas na internet por dia, não sei, alguém também fica. E esse alguém pode estar vendo um vídeo meu, pode estar vendo um anúncio meu, pode estar ouvindo uma aula minha, pode estar vendo uma foto minha, da mesma forma que pode ver tudo isso da minha empresa. Então eu consigo usar a internet hoje
para trazer clientes. Seja bem-vindo aí, Michael, beleza? Boa noite. Eu consigo e eu preciso saber como usar a internet para isso. Eu separei aqui os básicos que a gente tem, Google, Facebook, Instagram e YouTube. Tá? São os 4 principais mídias que eu vejo hoje. Já falei, eu não sou especialista em marketing digital nem nada, mas são os meios que eu mais consumo. O Facebook, na verdade, eu não uso, tá? Mas ainda assim é uma ferramenta que funciona bem. Eu uso muito o Instagram, por isso que eu estou batendo muito em teclas de live aqui no Instagram, é onde eu tenho um maior retorno, vamos dizer assim, tenho uma audiência legal, tenho um contato melhor com a galera. Eu consumo muito YouTube e Google, querendo ou não, é o maior mecanismo, mais usado, pelo menos acredito eu, de pesquisas quando a gente tem um interesse muito grande em alguma coisa. Quando a gente está procurando algo no Facebook, Instagram, YouTube, geralmente a gente está passando tempo, a gente vai arrastando, vê algo que chama atenção. Quando a gente pesquisa no Google já é algo específico. Eu preciso saber onde existe uma assistência técnica de celulares, onde existe uma escola de curso de celulares, então eu já vou no Google. Agora, quando eu estou no Facebook, Instagram e YouTube, geralmente é mais um passatempo. Não estou generalizando, mas costuma ser assim. Tá? Então a gente tem que ir onde o nosso público está. Facebook, Instagram e YouTube, a gente tem que identificar isso aqui como rede social, tá? Não é somente uma ferramenta de trabalho, senão fica chato. Né? Você vai fazer todo esse conteúdo por obrigação. Igual, imagina se eu tivesse que fazer essas lives por obrigação. Não ficaria legal, eu não curtiria, não teria aí ninguém assistindo, ninguém comentando depois da live, ninguém querendo assistir a live porque não conseguiu acompanhar ao vivo, queria assistir ela gravada. Fala 50, Marquinho, beleza? Andressa. Então, o bacana é a gente entender que rede social é algo que a pessoa está ali, sim, para passar tempo, mas ela pode estar interessada em alguma coisa e que indiretamente eu posso ser alcançado. Então, alguém lá está olhando e pensando, poxa, eu precisava arrumar meu telefone, olha, tá tão lento, não sei o que, olha, esse aqui está quebrado, e aí vai passando os anúncios e de repente está ali o anúncio da minha assistência técnica. Faça o orçamento do seu celular online clicando aqui. A gente coloca o botãozinho, ele clica e vai para o nosso direct, vai para o Facebook Messenger, vai para o WhatsApp, vai para um site para preencher um formulário, ou eu deixo um contato para a pessoa me adicionar e chamar direto no WhatsApp. Então, se eu aprender a usar a internet para benefício do meu negócio, a gente está sempre um degrau acima. Isso já acontece há muito tempo. Quem não está na internet ainda está perdendo. Ah, mas é porque eu não preciso, funciona. Imagina se hoje está bom, e tirando essa situação que a gente vem passando, né? De crise e tudo mais. Nos dias atuais, vamos voltar aí algumas semanas, estava bom o fluxo de clientes, a procura estava sendo encontrado na internet com facilidade, sendo visitado com muita facilidade, um grande número, e está ótimo para você, só que imagina se você começar a usar agora a internet para isso. A gente multiplica esse número. Então a intenção não é a gente deixar de trabalhar com o que funciona para colocar algo novo. É manter o que está funcionando e trazer uma novidade para a gente agregar tudo isso. Então a gente junta, unifica as formas de trazer clientes para dentro da assistência técnica, para dentro do seu negócio em geral. Tá? Hoje, por exemplo, na situação que a gente se encontra, que está todo mundo trancado em casa em quarentena, como é que o cliente vai até a minha loja? Né? Se o cliente, para saber que aquela loja, aquele comércio, aquele empreendimento existe, ele precisa passar na frente, seja andando, de carro ou de ônibus. Está tudo parado, ninguém está indo trabalhar, ninguém está saindo de casa. Como é que alguém vai achar o meu negócio sendo que está com a porta fechada e está todo mundo trancado em casa? Então eu preciso aparecer para o meu cliente de alguma maneira. E hoje em dia a gente vê todo mundo vendendo tudo na internet. Né? O 50 está até aí presente, tá vendo a gente está acompanhando muito um cara que é sensacional, cara, Tecar. Ele vende carros importados. Sim, o Instagram dele tem mais de 30 milhões de visualizações por semana. Então ele alcança muita gente. E ele vende muito pela internet. Hoje ele continua vendendo tudo isso usando a internet. Eu vi alguns influencers aí comentando que tá ruim mesmo a internet, os servidores do Instagram. Mas vamos lá, voltou aqui. Então a gente precisa estar na internet, tá? Todo mundo consome muito tempo de internet, a gente precisa estar na internet então para conseguir alcançar mais clientes, para ter um público mais amplo, tá?
Depois que a gente está trabalhando com isso, criando conteúdo, Facebook, Instagram, YouTube, anúncios no Google, seja por uma agência terceirizada ou a gente mesmo se virando para fazer, não importa, a gente precisa estar na internet. Todo mundo está na internet, é isso que a gente tem que entender. Todo mundo está na internet. Se você não gosta de usar Instagram, Facebook ou algo nesse sentido, paga para alguém executar esse tipo de serviço para você. Tem muitos profissionais, freelancers, agências que vão trabalhar a criação de conteúdo para o seu negócio e você vai conseguir alcançar o público online também. Tá? O segundo ponto que eu coloquei aqui, que é muito importante nessa questão de captar clientes, de orçamento e diagnóstico, é o sistema que a gente utiliza de pagamentos, por exemplo, parcelamento, tá? Qualidade de peças que a gente trabalha, a forma que o atendimento é feito e a agilidade que é prestada. Hoje todo mundo tem urgência. Qual é a nossa urgência? É de deixar o telefone para consertar e de imediato já pegar ele pronto. Eu vejo muito aluno comentando isso, muitos amigos aqui, a galera que me acompanha e me segue no Instagram. Pô, mas o cliente não quer esperar 1 dia, 2 dias, 3 dias, o que seja. O cliente ele quer trazer o equipamento dele hoje e pegar hoje, né? Internamente a gente até brinca e fala, pô, cara, não tem como, né? A gente fala muito, mas tá achando que é pastel? Não é, é que o cliente ele tem uma urgência. Só que vamos voltar. Primeira questão do parcelamento, como que funciona esse sistema, tá? Toda taxa, ela tem que ser inclusa no valor do orçamento. Então é simples. Se eu tenho lá um custo de R$100, eu estou cobrando R$200, o cliente vai parcelar, essa porcentagem ela tem que ser somada no valor do orçamento. Então vamos supor que nesse caso, o cliente pode parcelar até 3 vezes sem juros e eu vou estar perdendo ali, pagando de taxa R$30. Então, se é 100 de custo, eu cobraria 200, eu tenho que cobrar R$230, porque o cliente acaba pagando essa taxa embutida no preço e não afeta o nosso faturamento nem o lucro. Tá? Então, parcelamento ele é muito importante. Volto a dizer o que a gente trouxe aí, se eu não me engano, na live de ontem. A questão de que muitas das vezes a gente pensa no valor da parcela e paga e compra e parcela alguma coisa somente porque o valor da parcela cabe no bolso teoricamente. Então, quando a gente está trabalhando como empreendedor, como empresário, como dono de um negócio, a gente precisa trazer facilidades para o cliente. Então, eu consigo jogar a parcela lá embaixo. Às vezes a pessoa não tem 200, 300, 500 reais para pagar à vista, mas se parcelar em 3, 5 vezes, ela consegue ali pagar 50 reais, 100 reais por mês tranquilamente. Tá? A segunda coisa é a qualidade. Vejo muita gente falando, pô, eu coloco uma tela para o cliente e ele volta para trocar reclamando que não está bom, descolou e isso e aquilo. Tudo porque a gente fixa na cabeça que quanto mais barato eu pago na peça, eu posso cobrar o mesmo preço ou mais caro do cliente e assim eu aumento a minha margem de lucro. Isso está totalmente errado. Se você tem a tela de R$100 para cobrar 230 do serviço, você ganha 130 teoricamente, porque a gente paga os 30 da taxa do cartão. Então vamos lá, eu ganho R$100 por troca de tela. Se você pagar R$50 numa tela pensando que vai ganhar 150, se engana. Porque se o cliente voltar, e ele vai voltar, para reclamar que o touch dele parou de funcionar, como aconteceu nas atualizações de Android 8, aconteceu com o J4 ou J6, se eu não me engano agora do Android 10, que a tela de má qualidade, o touch não funciona. Ele volta, você é obrigado a colocar uma tela de melhor qualidade, pagando mais caro para o cliente sair de lá com o aparelho funcionando. Se isso não acontece, o cliente vai voltar reclamando, mas o touch está muito ruim, olha, não tem a mesma sensibilidade, as cores da tela não são as mesmas, está muito lento. Tudo isso vai fazer com que o cliente volte e você seja meio que obrigado a trocar a tela. A gente fala que é obrigado porque se você não troca, você arruma problema, polícia, processo, perde cliente, difamação e começa um monte de encrenca, tá? Pior cagada que a camarada faz, comprando tela ou bateria podre, tá difícil encontrar peças boas. Quando a gente foca no preço, realmente é muito difícil. Se a gente pensa que a gente vai conseguir pegar um bom produto por um preço muito fora do mercado, a gente não consegue, é difícil. Então, na hora de comprar, principalmente tela e bateria, que é o que mais tem giro, mais tem retorno, mais, vamos supor, mais é usado pelo telefone, né, que o tempo inteiro a tela está acesa, a bateria sendo consumida, a gente não pode poupar. Diminui a margem de lucro, entrega um produto com qualidade para o cliente para você não ter um retorno rápido dele, pelo menos não com o mesmo defeito. Assim você vira referência, você vira indicação e o cliente sai, assim, encantado com o serviço. Hoje a gente teve, não lembro onde foi que eu vi, alguém comentando que deu preferência para comprar um novo telefone do que consertar, porque ouviu dizer que quando se troca a tela do aparelho, nunca é a mesma coisa.
A gente tem algumas telas originais no mercado, isso é viável, isso é real, tá? São telas remanufaturadas, são telas retiradas, então são telas com qualidade muito superior à que a gente encontra hoje normalmente no mercado. Então dá para achar tela boa, só que a gente paga por essa tela. Então a gente vai pagar mais caro, diminuindo talvez um pouco a margem de lucro, porém a gente tem um aumento de qualidade. A gente tem agilidade, porque ela encaixa bem, ela cola bem, ela fica perfeita no aparelho. E o mais importante é a gente ganhar o cliente. Eu falo muito isso. Eu prefiro ganhar o cliente do que ganhar o orçamento, do que ganhar um serviço. Porque o cliente ele é recorrente e é indicador. Então, quando eu ganho um cliente por R$20, por R$30, ele volta na minha loja, ele compra um produto, ele compra lá o que eu vendo, eu presto um outro serviço para ele me indica para que eu venda produtos e preste serviço para outras pessoas do ciclo de amizade, de proximidade dele. Então, é mais importante ganhar um cliente do que ganhar um serviço, do que ganhar um orçamento, tá? Pensem nisso aí. Quando a gente fala de atendimento, olha só, a gente comentou isso aí, o Felipe, numa live anterior que a gente fez aí. O cliente, se coloca no lugar do cliente agora. Vamos pegar um exemplo de alguém que teve um carro com problema, de alguém que teve um celular com problema, tá? O cliente ele deixou o telefone dele cair no chão, ele acabou de comprar o telefone, está pagando as parcelas, o telefone quebrou a tela, destruiu. Esse cliente olha e fala, poxa, ele com o telefone quebrado, você acha que ele vai estar feliz? Ele está olhando ali, o telefone dele quebrou. Ele trabalha com um carro, o carro dele deu problema. Será que o cliente ele vai estar feliz? O dono do carro, o dono do celular, está no momento de felicidade vendo o seu bem quebrado? Não. É por isso que eu tenho a obrigação de entender o lado do cliente quando ele chega na minha loja, na oficina, loja de roupa, supermercado, na assistência técnica. Quando o cliente chega encrencando, chega bravo, chega batendo o pé. Porque ele está com raiva, está furioso. Então eu não posso querer, mas quem é o cliente? Não é que o cliente tem sempre razão. A gente tem que entender que eu dependo dessa pessoa. O meu business, o meu negócio depende do cliente. Se eu não tenho um bom atendimento, obviamente esse cliente não é recorrente ao meu negócio. Ele não volta para lá, ele não foi bem atendido, ele vai falar isso para todo mundo. E hoje, já falei isso muitas vezes também, principalmente com a internet. Para alguém elogiar outra pessoa é muito difícil. Pô, que serviço legal, que atendimento bacana, olha, o ambiente é agradável. É muito difícil de se ver elogios. Agora, se a gente dá uma vaciladinha para ter gente caindo, matando em cima e denegrindo e prejudicando a imagem, principalmente na internet que propaga muito rápido, tá cheio. Então a gente não pode dar bobeira, tá? Engole orgulho, respira, atende o cliente, baixa o nível, baixa a tensão. Você não pode se equivaler ao nível do cliente. Ele está estressado, ele está exaltado. Não, você está calmo. Então você baixa o nível do cliente para que ele entenda que você como técnico, dono do negócio, não importa o segmento, também não tem culpa do fato. Só que você não pode deixar ele ficar mais estressado nem estressar ele. Ameniza a situação. Senta, oferece um copo d'água, oferece um café, troca uma ideia, descontrai, puxa um assunto legal e aí depois você vem trabalhando. Por quê? Vai chegar a hora de você passar o preço. Na hora que ele chama, que ele vê lá, fala, putz, grila, cara, ficou tudo isso, já está diferente, a tensão está baixa, já amenizou, já está mais tranquilo. Agora chega um cliente bufando, que acabou de quebrar a tela do telefone dele, quanto que é para arrumar isso aqui? Fica quem você fala, você está maluco? Você quer roubar outro? Que não sei o quê. Então, a gente precisa ter um excelente atendimento, amenizar tensões, entender a situação do cliente, se colocar no lugar dele para que assim a gente consiga atender de igual para igual e a chance de aprovar um orçamento é muito maior, até porque a gente vai estar trabalhando com parcelamento, tá? Quando houver a devolução do aparelho já consertado, a qualidade vai surpreender o cliente, porque a gente não está preocupado em ganhar muito com um cliente só, tá? Isso se chama humanavírus, boa, tá? A nossa preocupação não é atender esse cliente e nunca mais ver ele, é que ele seja recorrente, não por trazer o mesmo defeito, com a mesma peça quebrada. Fala, Alexandre, beleza? Não é nem esse o interesse, é que ele realmente volte por gostar do ambiente, gostar do atendimento. E quando a gente fala de agilidade, eu não estou falando de pressa, eu não estou falando de entregar o mais rápido possível, mas eu vou dar um exemplo. Eu estou falando muito dele porque é algo recente. O Claudio Omar, que abriu a segunda loja dele lá no mercado Ourinho, se eu não me engano, na Zona Norte. Chegou um cliente lá, no dia da inauguração, e ele estava com o J7 Prime. E ele falou assim, você troca essa tela? Aí ele falou para mim, eu não lembro, ele me chama de William. William, eu não lembro se tem essa tela aqui, deixa eu dar uma olhada. Aí ele foi lá,
abriu a caixinha dele e tinha a tela do J7 Prime lá. Aí ele falou pro cliente, passou o preço e tal, quanto tempo? Aí ele foi explicar, olha, para trocar a tela é 15 minutos, só que é legal você deixar aqui pelo menos 1h30, 2 horas para a cola secar. Então quer dizer que ele consegue executar o serviço em 15 minutos, o cliente pode ficar ali para ver. Então o cliente ficou ali enquanto ele fez ali, descolou a tela, fez a limpeza, passou a colinha, fixou a tela de novo, deu menos de 15 minutos. Ele passou ali os elásticos, né? Fixou bem, apertou bem ali a tela. E aí o cliente falou assim, olha, eu vou fazer as compras aqui e já volto para buscar o aparelho. Acabou. Então assim, em 15 minutos foi efetuado o serviço, só que ele explicou que precisava ficar ali 2 horas. Tem gente que gosta de falar para o cliente, ó, leva o aparelho e tira aqui os elásticos daqui 2 horas, tá bom? O cliente pode tirar como não. Se tirar antes, vai descolar, vai levantar a cola, então não acho isso adequado. Tá cortando, às vezes é por causa da internet, eu não sei o que está acontecendo aqui, que às vezes ela dá umas picotadas. Se continuar, eu vou tentar fazer pelo 4G para ver se está melhor. Então é isso. Eu prefiro dar preferência para o aparelho ficar um pouco de mais tempo ali na loja, na bancada, na minha mão, no meu controle, do que contar com que o cliente ele vá fazer exatamente aquilo que eu passei. E não é por sacanagem, tá? É por urgência, é por necessidade. O cliente ele precisa usar o telefone, tá com o telefone na mão, dificilmente ele vai querer ficar esperando 2 horas para poder usar o aparelho dele. Então quando a gente fala de agilidade, eu falo mais de compromisso com o prazo passado. Eu vou explicar para o cliente, o serviço é feito em 10 minutos, só que ele precisa ficar aqui por pelo menos mais 2 horas, para que aí sim você possa levar ele. Tá ok para você? Tá ok. Então o serviço ele é feito na hora. Eu não consigo fazer a devolução, mas o serviço é feito na hora, tá? É porque tá todo mundo fazendo live. Provavelmente, eu vi muita gente falando que tá horrível, porque tá meio que tumultuado os servidores do Instagram. Como a gente tá com um público menor, acredito que não tem tanta influência assim. Mas esses problemas realmente fogem muito do nosso controle. Mas vamos tentar fazer o possível aqui para passar o conteúdo. Um terceiro ponto que eu separei aqui já entra na questão de diagnóstico. Muita gente também comenta isso aqui comigo no particular, lá no WhatsApp, aqui no Instagram. O pessoal coloca muito no grupo lá também. Quiser participar e não participa ainda do grupo de técnicos da Apollo da Tecnologia, é só clicar no link lá que está no meu perfil. Não precisa ser aluno ou ex-aluno, é para técnicos, tá? Primeira coisa, diagnóstico. A gente tem que entender que diagnóstico não é mágica, tá? Diagnóstico não é um procedimento que é feito em segundos, minutos, ou a gente tem ali uma tabela pronta, tá? Deixa eu só beber uma aguinha aqui, peraí. A ideia do diagnóstico é ser algo muito bem pensado para que a gente não tome prejuízo e não tenha que ser passado outros valores para o cliente, até porque o Código de Defesa do Consumidor não permite isso. Uma vez passado o valor de orçamento aprovado, ele tem que ser cumprido, tá? Então, olha só, vamos pegar um exemplo. Finge que isso aqui é um celular, um power bank, tá? Esse celular aqui, ele não está carregando. Eu sei que ele não carrega, eu coloco na tomada e ele não carrega. E aí eu pergunto, por que esse celular não carrega? Não faço a menor ideia. Eu posso imaginar que é um conector de carga, eu posso imaginar que é uma bateria que descarregou, eu posso imaginar que é o carregador com problema, tá? Hidratar a garganta, evita o coronavírus, isso aí é importante, viu? Então eu posso ter aqui vários sintomas que causam o mesmo defeito. O celular não carrega. Então eu não posso falar para o cliente que é R$120 para trocar um conector, mais R$150 para trocar uma bateria, mais R$45 de um carregador novo. Eu não posso cobrar tudo isso. E eu também não posso cobrar para o cliente, não, vai ficar R$45, é só o carregador. Eu testo, não funciona, tenho que trocar o conector e a bateria, um ou outro, e aí eu perco dinheiro. Por isso, um diagnóstico ele tem que ser feito com tempo. Tá? O cliente não sabe qual é o defeito do aparelho, você é o responsável por isso, então a gente precisa ter esse aparelho em mãos para a gente conseguir trabalhar um diagnóstico. Tá? Então esse é o primeiro ponto, a gente precisa de prazo, isso tem que ser explicado e passado para o cliente. Segundo ponto, a gente precisa ter equipamentos para trabalhar diagnósticos. Tá? Me fizeram uma pergunta recentemente no WhatsApp, estou com, não lembro quem foi, deixa eu ver aqui... Eu acho que foi a Jéssica, que ela entrou aqui. Eu não sei se ela está aí ao vivo ainda. Jéssica, se você estiver aí, dá um oizinho. Tá?
ela perguntou por que o telefone J7, eu acho que era o J7 para mim também, não liga. Falou que trocou bateria e tela e mesmo assim o aparelho não liga. Tá, ela tem peças de reposição, isso é excelente, eu tenho peças boas para teste, é uma tela que eu sei que funciona, uma bateria que eu sei que funciona, e isso era um próximo tópico que eu ia abordar, daqui a pouco a gente volta nele. Mas eu não posso afirmar o porquê que o telefone não liga só de trocar a bateria ou a tela, ou os dois. Aí entra a fonte de alimentação. Essa moça aqui. A fonte de alimentação ela vai suprir a bateria, então ela tem aqui toda a questão de tensão e corrente, além de funcionar como um amperímetro. Então ela também controla, ela mede para a gente, ela vai mensurar qual é a corrente que está passando para o dispositivo em determinado momento. Isso nos permite saber qual é o defeito do aparelho, por que ele não liga. É através desse procedimento que eu sei por que o telefone não está ligando. Pode ser uma bateria? Lógico que pode. Pode ser uma tela? Pode. Mas e se não for? Não sei. Então eu testo na fonte através do consumo, como esse consumo se apresenta na fonte de alimentação, é que eu tenho a conclusão. Eu chego na conclusão de qual é o defeito e tenho um diagnóstico pronto para passar para o cliente. Então eu preciso ter equipamentos que forneçam diagnósticos. Lembrando, a fonte de alimentação, procedimento diagnóstico não é mágica. Não é um raio-x, não é um scanner. Tá? São fatores que vão acontecer e através da fonte eu consigo saber se é ou não aquele determinado ponto ali, se é um curto, se é um bottom power, igual o Thiago falou aí, se é uma tela, se é uma bateria, etc. Tá? Então eu preciso testar o equipamento, fazer um diagnóstico, seguir uma linha de raciocínio, eu preciso ter ali uma fonte de alimentação no mínimo para a gente conseguir trabalhar com diagnósticos. Tá? O outro ponto que eu citei já, mas volto aqui para reforçar, peças para teste. Vamos supor, Alexandre, tem um valor mínimo de consumo de amperagem? Não tem, tá? Não dá para ser tabelado o consumo. O consumo do telefone ele pode variar de acordo com funções que ele tem ativa no momento, com o tamanho de tela, se já caiu, se já molhou. Então tudo isso é variáveis, tá? São variáveis esses consumos. O que a gente entende é o do defeito. Por exemplo, se o consumo, se na hora que eu aperto o botão power e ele não está energizando a placa, eu tenho um possível problema no botão power, no circuito de power manager, porque ele não está energizando a placa. Posso ter uma falha de diodo que não está deixando subir a corrente, não está deixando passar a corrente. Então eu preciso sempre estar testando. Onde que eu consigo disponibilizar isso para vocês? Vou dar um jeito de disponibilizar um guia de fonte de alimentação. Tá? Eu vou colocar para vocês, depois cobrem lá no grupo. Quem não tiver ainda, entra lá no grupo, que eu vou postar lá no grupo do WhatsApp um relatório, uma lista com diagnósticos. Consumo de tanto a tanto, é isso, daquilo, é esse defeito, já para ficar mais fácil para vocês, quem está aprendendo ou quem já mexe com celular, está começando agora com fonte de alimentação. Cobrem lá no grupo, tá? Peças para teste. Se esse telefone aqui, eu acho que a tela dele tem problema, eu tenho que ter uma tela boa para encaixar nele e testar. Pô, mas aí eu tenho que ter uma tela de cada aparelho. Isso é com o tempo. O Gabriel, acho que não sei se ele está aí ainda, ele pode explicar isso melhor do que qualquer pessoa. Tanto que teve época que ele começou a vender peça de tanta peça em estoque que ele tinha. Porque querendo ou não, a gente é obrigado a ter essa peça. E se for a tela, você não vai ter que comprar? Quando eu comecei a fazer estoque, eu ia fazer assim, tenho que comprar essa bateria aqui. Então eu ia lá e comprava duas, não uma. Tem que comprar essa tela aqui. Então eu ia lá e comprava duas, não uma. Então eu sempre tinha uma peça em estoque. Obviamente que eu tenho o aparelho do cliente em mãos, eu já testo. Então, opa, legal, as duas telas estão funcionando, deixa elas guardadinhas aqui. Uma eu vou usar agora, então eu coloco essa tela nova para o cliente, leva e eu já tenho uma ali para uma possível garantia. Ou se eu precisar testar um outro aparelho do mesmo modelo e até mesmo ali se já uma não vier funcionando, tem a segunda, o cliente não espera a troca, eu faço a troca depois. E aí o Gabriel nessa ideia foi juntando, montou um estoque monstruoso lá de peças, depois ele até começou a revender também. Então eu tenho que ter peças para teste. Se eu for começar hoje com manutenção, eu não vejo necessidade de você comprar todas as peças porque você não sabe o que vai ter saída. Tá? Então a ideia é a gente ter um fornecedor próximo, mesmo que seja mais caro do que você compra na internet ou em outro estado, mas você precisa ter um fornecedor próximo para você correr lá e testar. Ele está online ainda.
tá? Tá vendo? Ele é prova. Eu acompanhei muito isso com ele lá. E eu fiz muito isso também. Então você tem que ter um fornecedor perto para você poder correr lá. Ah, você tem a tela do celular tal? Tenho. Deixa eu ver aqui. Aí você pega a tela, testa na hora lá no fornecedor. Leva a bateria carregada, um carregador, uma fonte, o que for. Pá. Ah, beleza, é a tela. Quanto é? X reais. Volta lá, passa o orçamento para o cliente, ele aprovou, você pega a tela, tá feito. Se você não tem essa praticidade, não tem nenhum fornecedor perto de você, infelizmente vai ser com o tempo. Você vai ter que comprar sempre de 2 peças, de 3 peças, quando possível pelo preço, e ir juntando para você conseguir executar os testes de uma forma mais rápida e mais assertivos, né? Não ter que ficar comprando à toa ou fazer o cliente esperar 1, 2, 3 dias para devolver o aparelho sem conserto para ele. Tá? A experiência, isso conta muito para diagnóstico. Hoje tem muita coisa que se a gente falar aqui, estou com um telefone que o modelo X com defeito Y, opa, é isso, isso, isso. Por quê? Já passou muitos desses telefones com os mesmos problemas na nossa mão, na nossa bancada, a gente já sabe como resolver. Então isso é uma coisa, é experiência, isso é tempo, é vivência de bancada. Por isso que eu estou falando todos os dias. A habilidade só é adquirida conforme a repetição de várias e várias vezes daquele mesmo procedimento. Então, quanto mais a gente faz aquilo, melhor a gente se torna. E é claro que a gente vai ganhando experiência, agilidade, praticidade para estar fazendo todo tipo de diagnóstico. Então, experiência é com o tempo. Não adianta você ficar chorando ou reclamando porque você nunca decora isso ou aquilo. Toda hora tem que pedir ajuda. Todo mundo começa assim. Todo mundo começa pedindo ajuda. Até hoje a gente precisa de ajuda para determinados assuntos, né? Vier me procurar hoje para fazer reparos de videogame. Eu não sou especialista em videogames. Quem é o professor Felipe? Eu passo o contato dele. Tá? Então eu não sei, eu não vou fingir que eu sei. Eu não vou pegar e mandar, não, terceirizo, eu passo direto para ele, porque ainda não tenho tanta experiência assim nessa área com manutenção de videogames, por isso que eu conto com o Felipe. E outro ponto que a gente já resume tudo isso é a paciência, tá? Já vi gente jogando ferramenta, jogando aparelho na bancada porque perdeu a linha com aquele problema. Ah, não consegui resolver, que não sei o que. O Marcão tá aí também. Algo que eu nunca esqueço. Ele colocou no grupo pra gente lá. Tinha alguém reclamando de oxidação, que nunca dava certo, alguma coisa assim. E aí ele tava com 6 aparelhos na bancada, dos 6 eram oxidação, e 5 ele já tinha resolvido. Ele falou, peguei 5, já resolvi, tem um que eu não resolvi ainda, mas eu não vou largar a mão dele. Eu vou continuar tentando lá. E ele resolve, tá? Ele tá aí de prova aí, ele resolve. E foram vários outros que ele já pegou, que ele desoxidou e resolveu também, com a técnica que a gente ensina no curso, tá? Se tiver vergonha de perguntar aquilo que você não sabe, jamais vai aprender. Concordo 100%, 101% de concordância com isso aí, ô Vitor. A gente tem que perguntar. Eu vejo muito no curso, a gente explica alguma coisa e fala assim, todo mundo entendeu? Aí um olha para o lado, um olha para o outro, aí ninguém fala que não entendeu, eu entendi. Não entendeu nada. E aí a gente percebe, a gente vai lá e fala, vou repetir mais uma vez, só para garantir, tá? Você olha na cara de um por um, assim, no olho de um por um, você repara e fala assim, não entendeu. Então a gente vai lá e repete. Eu como técnico, da mesma forma, vai chegar um e falar, cara, eu nunca vi isso na minha vida. Tem modelos que eu não mexi, tem defeitos que eu ainda não vi. Então eu vou olhar e falar, cara, não tenho a menor ideia do que é isso. Pera aí, vou perguntar pra galera. Talvez alguém que começou na manutenção há 3 meses atrás, pegou o defeito e o aparelho que eu ainda não peguei. Tem regiões que mudam, aparelhos mudam de região para região. Então tem tudo isso, a gente precisa ter paciência. Eu não sei de tudo, ninguém sabe de tudo, mas se todo mundo juntar o que sabe, a gente vai saber um montão. Ficou confuso, mas ficou claro ao mesmo tempo. Não sei tudo, ninguém sabe tudo, mas se a gente juntar tudo que a gente sabe, todo mundo vai saber muito. Então essa é a ideia, por isso que a gente criou o grupo, por isso que eu faço as lives, por isso que a gente troca tanta ideia assim, tá? E eu tenho que testar. O Felipe estava falando com um aluno esses dias também, falou a mesma coisa. Falou, cara, às vezes a gente vai comprar... qual curso? Felipe Souza Eletrônica, o Instagram do Felipe. Tá? Felipe Souza Eletrônica e tem um canal do YouTube, Foca na Bancada. Então, Felipe Souza Eletrônica, Foca na Bancada. Tem muito conteúdo de videogame, principalmente lá, vários vídeos da hora. Então eu tenho que saber que assim, eu posso comprar uma peça, ela vem com defeito. Então eu tenho que trocar ela, eu tenho que ter 2 peças, 3 peças, eu tenho que testar até saber se vai resolver ou não. Tá? Quantas vezes? Não existe isso.
Por isso que eu acho muito importante a gente ter, além de não só uma quantidade de peças, mas ter uma peça boa. Às vezes você pega aqui, é que eu tirei tudo daqui, tá meio atrapalhado. Não tá aqui. Você pega uma frontal, eu tava com a frontal de iPhone 7, por exemplo, que ela tava com um trinco no vidro. Bem trincado. Só que essa frontal é de teste, eu não preciso me preocupar em gastar para arrumar ela, correr risco de quebrar um touch ou um polarize, o que for. Não, eu deixo ela quebrada. Tá escrito tela do iPhone 7 que é para teste. Então todo iPhone 7 que eu suspeito que é tela, eu uso a minha tela. A tela que eu sei que é boa. Eu não vou pegar uma tela nova para colocar nesse aparelho. Eu testo com a minha tela que eu sei que está funcionando. Vi que é só a tela, aí eu vou lá e compro uma e coloco para o cliente. Fechou. Então dessa forma a gente acerta mais, tá? Igual a minha, era ruim no conector e hoje eu treino 3 horas por dia. Eu coloquei 600 conectores, 3 placas, agora coloco tudo fechado. Pronto. É repetição, tá? Quanto mais você faz, mais você executa a mesma ação, melhor a gente fica nela, tá? Na questão de preço, vou ter que fazer um suspense para vocês, porque eu comecei a fazer um estudo aqui, mas não deu tempo de terminar, tá? Existe algo chamado de custo do serviço e uma margem de contribuição. Então, como que a gente cria um preço? Cara, acho que essa é a maior dúvida do século, que todo mundo me pergunta aqui. O que mais me perguntam é isso. Quanto eu cobro para fazer tal serviço? Como eu cobro? Como que eu calculo o preço? E ontem a gente falou, o básico, o ponto inicial que a gente tem que fazer é, de acordo com os preços que eu estou cobrando, né, o meu faturamento está sendo suficiente para arcar com as despesas fixas e me sobrar um lucro? Então essa é a primeira conta. Eu gasto 10 mil reais para manter uma loja que está me faturando 20 mil reais. Então eu pego dos 20 mil, tiro 10, sobram 10 mil. Deu para entender ou não? O faturamento é 20 mil reais. O custo fixo, todas as despesas mensais minhas ali, desculpa, não custo só fixo, as variáveis também, né? O custo mensal de toda a operação é de 10 mil reais. Eu faturo 20, tiro os 10 de despesa que eu tenho, me sobram 10, esse é o lucro. Então vamos lá, se você está tendo 50 mil reais de faturamento e você está tendo uma despesa fixa e variável, despesa mensal de 52 mil reais, quer dizer que você está pagando 2 mil reais para estar trabalhando. Você não está ganhando dinheiro. Só que você não sabe disso, porque você não tem um controle financeiro adequado. Então entrou 1.000 reais, você paga 500 ali para o fornecedor, você pensa que sobrou 500, mas você já pagou o aluguel do próprio bolso, porque não tinha entrado. Então esse dinheiro não pode ficar na loja. O dinheiro que entra ele tem que voltar para o seu bolso. Aí você vai saber que está negativo o saldo da loja ou não. Então, se toda hora a gente ficar tapando o buraco com o dinheiro do próprio bolso, você vai ficar cada vez mais pobre, a sua loja vai te enganar cada vez mais com um faturamento, um financiamento totalmente maquiado e manipulado de uma forma que você nem percebe. Quando acabar o dinheiro do seu bolso, não tem para pôr dentro da loja, você vai ver que a loja não está se pagando. Então, o seu negócio, o seu business, não importa qual seja a área ou segmento, manutenção, venda de roupa, de comida, não importa, tá? O faturamento tem que ser sempre maior do que as despesas mensais. Isso é lógica, tá? E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo algumas ideias, deixa eu virar a câmera aqui para vocês verem, que é mais ou menos isso aqui, ó. Vamos supor que a gente está faturando aí, o faturamento mensal por mês é de 500 reais só para conector de carga. Em troca de telas eu faturo R$ 2.500 e executando o serviço de software eu faturo R$ 1.500. Então nesse cálculo aqui eu gasto R$ 10 para ganhar 500, eu gasto 1.500 para ganhar 2.500 e eu gasto 420 para ganhar 1.500 reais. O cálculo do software, eu fiz uma conta muito louca aqui, tá? Eu peguei o total que eu imaginei que a gente fez de faturamento, dividi por um preço médio, que eu coloquei R$100 o preço médio de software. Então quer dizer que a gente vai fazer na faixa de 15 aparelhos. Esse valor aqui eu dividi por dias e horas trabalhadas, cheguei num número de R$28 aproximadamente por hora. Eu levo 1 hora para fazer cada aparelho, são 15, eu tenho 420 de custo. Então eu gasto R$420, eu tenho que me pagar isso aqui, R$420, e eu faturei 1.500. Então eu fui descontando, né? Eu ganhei isso, paguei por isso, sobrou 1.080. Eu ganhei R$2.500 trocando tela, paguei 1.500 em telas,
sobrou R$1.000. Eu ganhei R$500 no mês trocando o conector, gastando R$10 o mês inteiro e ganhei R$490. Então, eu estou bolando esse estudo. Aqui é a porcentagem que esse valor representa do total. Tá? Então, quer dizer que eu estou tendo um rendimento de 98%. O retorno de troca de conectores é de 98%. Eu posso explorar mais esse tipo de serviço na loja. Eu preciso arrumar uma forma de trazer mais clientes para trocar conectores. Promoções, benefícios, eu preciso trabalhar um marketing de troca de conector. Já a troca de tela está me dando um retorno de 40%. Está abaixo da metade, eu não acho isso interessante. Então eu tenho que pensar o quê? Talvez eu esteja cobrando muito barato troca de tela, talvez eu esteja pagando muito caro nas telas, tá? Isso está fazendo com que o retorno sobre o valor aplicado seja só de 40%, diferente da troca dos conectores. Aí, Renan, o Felipe entrou online aí, ó. Já fiz o merchandising, man. Já passei seu Instagram, passei o canalzinho do YouTube, já tem um aluno aí pronto para fazer o curso de videogames assim que todo esse mau momento que a gente está passando aí se resolver, tá? Então eu vou trabalhar direitinho aqui, eu vou fazer esse estudo, eu vou criar as fórmulas exatas para a gente só substituir os valores e aí ele já calcula para a gente um preço aproximado do ideal, tá? Então eu vou trabalhar nessa tabela aqui com alguns serviços de exemplos. Alguns valores médios eu vou colocar aqui, só para a gente ter uma noção disso. E assim que ficar pronto, eu vou divulgar para vocês, tá? Vai levar um tempo, porque é muito trabalhoso, principalmente essa questão de fórmulas do Excel. Eu quero deixar algo mais automatizado, ou pelo menos criar uma regra para isso. Eu preciso fazer vários testes para saber se existe uma regra, algo que não se altere, né? Que não tenha exceção. O Vitor falou que cria uma regra que... Quando que entra de dinheiro específico, em espécie no final da noite, divido meio a meio, deixo 50 para a loja, o que entra no cartão consigo pagar as contas fixas e comprar as peças. Perfeito. Eu vejo muito uma divisão em 3, tá? Uma divisão para mim, como William, o dono do negócio. Eu vejo uma divisão para a empresa, para quitar todas as suas despesas. E eu vejo uma terceira parte que seria para uma aplicação. Ou um investimento... de alguma forma que me traga mais dinheiro, ou então um caixa de oportunidades para que eu compre algum produto ou execute algum serviço novo, um equipamento novo para dentro do meu negócio. Professor, quando acabar essa crise, as peças vão vir caro, será? Eu acho que é o contrário, cara. Agora está ficando caro porque a importação não está vindo. Tem muita gente que perdeu a importação, não está conseguindo fazer. Eu sou um exemplo. Eu estou aqui, por exemplo, com protótipos dos produtos da nossa marca, da Kylie Go, mas eu não consigo fazer a importação, está parada. Então, quem tem um produto aqui, por exemplo, acabou a tela do iPhone 8 em todas as lojas. Só eu tenho. Então, eu vou colocar o preço lá em cima. Infelizmente, é assim que muita gente pensa. Foi igual a questão do álcool em gel, né? O álcool em gel custava lá R$7, R$6, R$8 o pote. E aí todo mundo começou a vender a R$30, R$40 porque estava tendo muita demanda. Então, assim, é algo errado, mas infelizmente acontece no mercado. E com peça está da mesma forma. Hoje eu vi um comentário de gás de cozinha, né? Que está chegando, tem gente cobrando aí R$100 no gás de cozinha. E era R$60, R$70, pelo menos aqui na região. Então, muita gente se aproveita dessas situações. Mas, em geral, é isso, tá? Falamos, então, da captação de clientes através do uso de internet. Google, Facebook, Instagram e YouTube. Então a gente precisa estar nessas mídias sociais, a gente precisa criar conteúdo para estar presente, para atrair o público, não só nesse momento de crise que a gente está com porta fechada, cliente em casa, mas isso aqui de um modo geral, tá? Deixa eu beber mais um pouco de água que tá osso. Tá complicado para todo mundo, mas existe forma da gente continuar trabalhando. Pelo menos para a gente não sentir 100% desse impacto, né? A gente reduzir a absorção desse impacto. A gente falou da questão do sistema da logística da loja, vamos dizer assim. Parcelamento é importantíssimo, a gente tem que trabalhar com parcelamento. Pesquisa, procura saber, tá? Qual é a taxa que você está pagando de parcela, toda vez que você parcela um produto ou um serviço para o cliente. Qual é a taxa disso? Quanto isso está te custando para você agregar isso no orçamento? Então a gente deu aquele exemplo. Se eu, a cada R$200 parcelado, em 3 vezes, por exemplo, eu pago R$30 para a prestadora, eu tenho que incluir esses R$30 no orçamento. Então não é mais 200, agora eu cobro 230. Então eu preciso incluir essa taxinha aí, tá? Esquece peça barata, peça ruim, paralelo, o que for. A gente tem que trabalhar com produtos de qualidade,
para que haja uma recorrência do cliente, para que haja indicações do cliente, para que assim a gente consiga sempre aumentar a nossa lista de clientes, tá? A nossa carteira de cliente. O atendimento, o ponto mais importante que eu acho é esse, que o cliente ele sempre já vem na euforia, já vem estressado, já vem ali com a cabeça a mil, porque ele quebrou, porque tem que pagar, porque tem que arrumar. Então a gente precisa amenizar esse nível de estresse do cliente, equilibrar a situação para o nosso nível, que a gente vai estar ali calmo, tranquilo, prontos e sedentos para atender o cliente. Tá? E com o tempo a gente adquire toda a agilidade para executar isso de uma forma mais rápida. A gente falou da questão de diagnósticos, que não é mágica, não existe um equipamento de raio-x, não existe um scanner, não existe ali um estalar de dedos para a gente saber qual é o defeito. A gente precisa testar, eliminar todas as possibilidades. Além disso, fonte de alimentação, que eu mostrei para vocês. Entrou mais gente aí, deixa eu mostrar aqui de novo. Fonte de alimentação, tá? Essencial, a gente tem que ter isso aqui na bancada para estar executando os testes nos aparelhos, principalmente quando eles não ligam. Tenho que ter peça para teste, ou a gente tem que ter aquele fornecedor próximo que eu possa correr ali qualquer hora do dia para pegar uma peça para testar, ou ir juntando essas peças, igual eu dei o exemplo de telas que eu tenho aí de todos os iPhones, mas eu peguei do iPhone 7, eu tenho uma tela que está trincado o vidro, porém funciona. Falei, jogou? Beleza? Qual o mínimo de amperagem para saber se está em curto? Se você tem um equipamento que ele está desligado, eu conecto ele à fonte, tá? E assim que eu conecto à fonte, o consumo dele ultrapassa 300 mA. Essa é uma das linhas de diagnóstico que a gente tem para curto. Ele pode se apresentar de várias formas, tá? Até mesmo o equipamento ligando a gente pode ter um curto. Tudo vai depender de onde o curto está ocorrendo, qual é o componente. Se ele é fundamental para que o aparelho starte, se é um curto num componente, num setor não primário, mas secundário, então pode até ser que o telefone, o equipamento ligue, por exemplo, o Wi-Fi, o celular ele vai ligar, mas se tiver algum curto num setor do Wi-Fi em determinado componente, o telefone liga, mas o Wi-Fi não funciona. Então a gente precisa saber aonde está esse curto primeiro, para depois chegar nessa ideia de qual é o consumo, qual é a amperagem mínima que ele vai apresentar, tá? Então a ideia é juntar peças. Vamos supor que a tela desse meu telefone aqui trincou, eu leve para uma assistência técnica, a pessoa lá não troca vidros, ela só troca a tela inteira. Então ele vai pegar essa tela, vai guardar, porque só quebrou o vidro, o touch display tá bom. E aí ele vai trocar e colocar uma tela nova para mim. Beleza? Saí de lá feliz e ele agora tem uma tela de S8 Plus lá para poder fazer os testes para o cliente, tá? Falamos da experiência e paciência. Isso aqui é o tempo, tá? Eu tenho que ter paciência, saber que eu não sei de tudo, mas eu junto com pessoas que sabem um pouquinho ali, e aí todo mundo começa a saber muita coisa. E a experiência ela só vem com o tempo. Quanto mais tempo eu executo, mais tempo eu estudo, mais tempo eu pratico, mais eu procuro aprender, mais tempo eu executo esses procedimentos, a gente adquire mais experiência, tá? Esse foi o resumo do que a gente viu hoje aí na nossa live. Espero que tenha agregado valor para vocês aí, para quem entrou, quem saiu, quem permaneceu até o final. Fico muito feliz com a audiência que a gente está tendo aí, com a galera que está participando. Estou sempre lá no grupo, já falei para vocês. Estou com um Z3 que dá carga, só que não sobe carga. Tem uma especial blindagem que fica paralela com a memória. Remoção de blindagens pode ser feita com a mini retífica. Deixa eu mostrar uma imagem dela aqui. A mini retífica ela vai servir para a gente poder romper essas blindagens, tá? Deixa eu virar a câmera aqui. Essa aqui é um exemplo da mini retífica, ela vem com várias ferramentinhas igual essa aqui, ó. E a gente costuma usar esses discos para poder fazer o corte, esses aqui, ó. Esses discos aqui para a gente poder fazer o corte. Ou então a gente vai fazer com a dessoldagem, tá? A gente pode também dessoldar essa blindagem. Então a gente vai pegar com a estação de retrabalho, tá? Dependendo da blindagem ali, usa ou não aqueles bicos direcionais de ar e calor. Fala, Tata Crazy, beleza? E aí, Nando, tá presente aí também? Então a gente pode fazer a remoção cortando com a mini retífica que eu mostrei a foto aqui para vocês, ou então através da própria estação de retrabalho, a gente consegue dessoldar. Então a gente faz um processo muito idêntico ao de troca de conector. Fluxo líquido, fluxo pastoso,
pré-aquecimento da placa, concentra o calor. A memória está ali do lado, isola. Fita de alumínio até umas horas nela ali. Eu estou sem aqui também. Fita de alumínio até umas horas para isolar a memória. E aí você concentra o calor na blindagem, tá? Então, é isso, galera. Espero vocês amanhã, tá? A gente vai estar aí mais uma vez às 19 horas. Amanhã é quinta-feira. Então tem amanhã, quinta e sexta-feira também. A gente vai estar fazendo live aí finalizando. Qualquer dúvida, estou sempre presente no grupo lá. Estou tentando responder o máximo possível. Por mais que a gente está em quarentena aí, mas é muita coisa para a gente estar fazendo, muita coisa. Então às vezes eu fico um pouco ocioso, mas tem muita gente lá para ajudar vocês. Estou tentando criar mais conteúdo aqui para o Instagram, para o YouTube também. Tem um vídeo que eu vou subir hoje, um vídeo novo de teste de conector de carga. youtube.com/William Ricardo, tá? Agradeço muito aí o feedback de vocês, fico feliz demais mesmo. Muito obrigado mais por vocês nos ajudarem, nos abençoe, amém, abençoe a todos nós, cara. A gente precisa muito aí, principalmente nesse momento de Deus, mas vamos continuar aí. O foco agora é fé e esforço, né? Não adianta só ter fé se a gente não se esforçar, e não adianta se esforçar se não tiver fé, tá? Se Deus quiser vai dar certo aqui. Eu vou encerrar a live, vamos ver se vai guardar essa aqui também. A outra salvou, mas a imagem ficou muito ruim, fica tudo quadriculado, mas mesmo assim eu vou subir ela para o YouTube, pelo menos o áudio a gente consegue pegar lá e ir escutando e tentar trabalhar alguma coisa aí, adquirir mais conhecimento. Beleza? Muito obrigado a todos. Fazer um printzinho aqui. Encerramento da live. Vou levar essa aí pra você. Opa! Vai ser muito bem-vindo, cara. Nando, vamos torcer para que salve. No story vai ficar. Então se você quiser assistir agora ela aí, se tiver tempo aí para assistir, eu vou deixar ela nos stories aí, dá para assistir também. Fica online por 24 horas. Para quem não conseguir, se puder indicar também, compartilhar, sempre tem, se não me engano, tem um desenho do aviãozinho, ou os 3 pontinhos que vocês conseguem compartilhar a live para outras pessoas assistirem mesmo depois, tá? William nem come. Tá doido? Açaí não nega não, cara. Não sou bobo não. Valeu, galera. Obrigado, até a próxima. Show, valeu.